Meu nome é Sérgio Schneider, eu sou professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e também no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da mesma universidade. Então, eu trabalho na URGS com atividades de pós-graduação, pesquisa, ensino e também extensão. E na URGS o meu trabalho está hoje em dia muito mais relacionado com a discussão das questões alimentares e a sua conexão com o desenvolvimento sustentável. A gente tem percebido nos últimos anos que há uma mudança, que há mudanças importantes na sociedade que estão alterando a forma como as populações se relacionam com os alimentos e, através disso, com o meio rural. A primeira mudança é de natureza demográfica. Hoje em dia, cada vez mais pessoas moram nas cidades, moram nos espaços urbanos e cada vez menos gente no meio rural. Esse é um fenômeno global. A segunda mudança importante são as transformações climáticas que estão afetando o meio ambiente e estima-se que elas ainda serão mais impactantes nas próximas décadas, do que resulta que as condições físicas, naturais, ambientais, climáticas de produção de alimentos e do meio rural, elas vão se alterar bastante. E a terceira grande mudança refere-se aos hábitos alimentares das pessoas. Conforme eu disse, como as pessoas estão morando cada vez mais nos espaços urbanos, elas acabam comprando seus alimentos nos supermercados ou comendo fora de casa. O número de pessoas que se alimenta fora de casa tem crescido muito rapidamente nos últimos anos no Brasil. E isso tem ocasionado novas relações das pessoas, dos humanos, com o alimento. Por um lado, muita gente se alimenta mal, se alimenta com comida que é de baixo valor nutricional e nossa sociedade, a gente pode perceber isso às vezes até a olho nu, nós vemos cada vez mais pessoas obesas ou com problemas de saúde relacionadas à inadequação de alimentos. Por outro lado, novas oportunidades estão surgindo por conta desses novos hábitos alimentares. O fato das pessoas comerem cada vez mais fora de casa ou cada vez mais demandarem comida dentro de casa, mas feita fora de casa, que é o chamado delivery, né? A gente vê nas ruas as pessoas andando de bicicleta com uma mochila nas costas, indo entregar pizza, indo entregar todo tipo de comida. Então isso tem mudado bastante. Essas novas atividades relacionadas aos alimentos, elas são capazes de gerar novos empreendimentos, né? Novas pequenas empresas, startups têm se desenvolvido e muitas vezes isso também altera o próprio lado da oferta, porque muitos agricultores, por exemplo, conseguem vender diretamente para os consumidores através da internet, do smartphone, de entregas porta a porta. Então, esses três processos aí que nossa sociedade está vivendo têm alterado de maneira muito importante a forma como as sociedades se relacionam com os alimentos. E eu tenho dito nos últimos anos, nos meus trabalhos, que antigamente a gente só olhava o lado da oferta, o lado da produção, que era muito marcada pela tecnologia, pelo uso de máquinas, pelo uso de sementes geneticamente modificadas, enfim, insumos de origem industrial. Hoje, o grande vetor, o grande driver de mudança das questões alimentares e rurais é a demanda, são os consumidores. Então, eu estou convencido de que a agenda do século XXI para as questões da agricultura, do mundo rural, do desenvolvimento, estão relacionadas à maneira como as populações cada vez mais urbanas vão se relacionar com os alimentos.
Essa realidade coloca grandes desafios para o mundo. Em primeiro lugar, coloca desafios sobre o tipo de alimentos que nós vamos consumir no futuro. Será que nós vamos consumir alimentos que mais fazem mal à saúde humana do que alimentam? Então, isso nos leva a toda a questão da qualidade nutricional e da certificação dos alimentos e até da origem dos alimentos. E isso cria uma demanda por alimentos orgânicos, agroecológicos e assim por diante. Então, aqui é um grande campo de estudos para o futuro. Tem uma outra área importantíssima que é a questão da informação. Nós vivemos a sociedade da informação, essa conexão entre consumidores e produtores vai demandar cada vez mais mecanismos de interação relacionados aí às tecnologias da informação, à internet. E aí a gente sabe que nós temos um problema no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul, a qualidade da internet, do acesso a serviços de comunicação no meio rural ainda é precária. Então, como é que nós vamos integrar esses agricultores se a infraestrutura ainda é carente? E aí há uma série de outras questões que podem ser levantadas. Por exemplo, qual é o papel do Estado, das políticas públicas e da produção de tecnologias nesse novo contexto, nesse novo ambiente? Então, essas são as questões que estão me ocupando, que estão me inquietando, e eu tenho dirigido as minhas pesquisas em dois grandes focos nos últimos anos. O primeiro deles é a temática do que eu chamo de sociologia dos mercados agroalimentares. Eu estou convencido de que essas mudanças nas relações de produção e consumo, nesse que a gente vem chamando de quality turn, né, cada vez mais vai abrir oportunidades para uma interação diferenciada entre quem produz e quem consome. E isso pode se estudar, pode se avaliar a partir dos canais de comercialização. Então está crescendo muito feiras na cidade, está crescendo muito entrega de porta a porta, mas continuam as grandes empresas também tendo um papel muito decisivo no meio rural. E ultimamente a grande novidade foram as políticas do Estado orientadas para a comercialização. Eu cito um exemplo da compra de produtos da agricultura familiar para a alimentação escolar, né? A lei dos 30%, e mais recentemente a lei que expandiu os 30% para as escolas, para todos os órgãos públicos, hospitais, exército e uma série de infraestruturas. Então isso abre novas possibilidades. Essa então é uma agenda de estudar os mercados, estudar os novos mercados, como eles surgem, quem é que controla eles, quais as oportunidades que abrem. E eu acho que essa é uma grande questão para os municípios pequenos e para as regiões. E aí nesse caso, eu estou citando aqui a importância de termos pessoas, como aqui na Unisc, aqui no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, que trabalham com essa temática. Eu tenho interagido bastante com a professora Sidônia de Ponte, aqui do programa, que é uma companheira antiga, que trabalha sobre essas temáticas, e mais recentemente com a professora Potira Praz. Então, nessa área eu pretendo desenvolver trabalhos com esses dois professores, mas também com outros colegas com os quais eu já tenho interação de há muito tempo, como, por exemplo, o professor Rogério, que se ocupa das questões urbanas, né? Então, me interessa muito como é que os espaços urbanos, esses novos mercados, eles mudam as dinâmicas. A segunda grande área de pesquisa que eu tenho trabalhado é a questão da ação coletiva, é a questão do cooperativismo, porque os agricultores sozinhos não conseguem fazer frente a esses desafios da globalização, de um mundo cada vez mais interconectado e de novas interações com seus consumidores. Se o agricultor sozinho vai lá, produz e leva lá o seu produto para vender, sobra muito pouco tempo para ele trabalhar e ele não consegue. Então, as cooperativas, as associações e toda a ordem de trabalho coletivo que possa surgir são muito importantes. Isso coloca um desafio enorme para, por exemplo, se trabalhar com a organização dos agricultores, seja através das nossas Ematers, seja através de outras organizações aí, como o Sebrae e outras entidades que trabalham com os agricultores. Então, eu gostaria de deixar como recado, como uma
pista, uma agenda, que a gente desenvolva essa agenda de estudos sobre as transformações que a globalização trouxe sobre as sociedades cada vez mais urbanizadas, sobre sociedades que estão cada vez mais preocupadas com a sua saúde pública e sociedades que precisam garantir a sustentabilidade do planeta em face dos riscos da mudança climática. Eu acho que a gente pode dar uma contribuição significativa através do estudo dos mercados e através do estudo das cooperativas, tendo como grande referência, e essa é uma agenda internacional que eu tenho desenvolvido, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os SDGs, os ODS, a Agenda 2030 da ONU, e também a interação com outros países dos BRICS, especialmente a China e a União Soviética, para onde eu estou indo na próxima semana numa missão de pesquisa. Então, oxalá que a gente possa continuar a interagir com os colegas aqui da Unisc. Eu quero dizer que, com muito orgulho, a Unisc foi a minha casa, foi meu primeiro emprego como pesquisador, como professor. Em 1994, 95, eu trabalhei aqui como docente durante um ano e meio, e eu sempre tive um apreço muito especial por essa casa e pelos colegas que aqui trabalham. Então, eu desejo a todos vida longa para o programa que celebra 25 anos e desejo a todos que possam se imergir ainda mais no desenvolvimento regional que vem fazendo nessa última década e meia. Um grande abraço a vocês e meu mais efusivo parabéns.